Pessoal, vamos receber agora o deputado Reginaldo Veras. Ele veio bater um papo aqui com a gente, principalmente sobre a perspectiva, né, que nós temos para a próxima legislatura. Bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente hoje. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado por ter chamado aqui, o pessoal me chamou aí para uma fala rápida aqui com vocês, inclusive, principalmente, para apresentar as demandas da categoria agora, nesse contexto de um novo governo. Então, vamos logo aqui começar o contexto. Eu sou a pessoa mais pragmática, objetiva e franca do planeta. Ano que vem, governo Lula, 2023. Até falei isso num podcast de servidores públicos esses dias. Nós teremos um ano de extrema dificuldade. Os compromissos assumidos durante o processo eleitoral, seja quem fosse o vencedor, demandaria adequações significativas do orçamento. Não tem dinheiro para comportar tudo aquilo que se propôs. De tal maneira que nós, servidores públicos, eu sou servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nós teremos que ter, no mínimo, eu entendo, um pouco de paciência, o que não significa que não devemos iniciar a luta agora. Aqueles que derem o pontapé inicial certamente serão ouvidos primeiro, né? Ainda que eu acho difícil a gente conquistar avanços expressivos no que se refere à questão salarial, recomposição e tudo mais no primeiro ano. Mas já fazendo um cenário global para 2024, entendo que o cenário será mais favorável. Até porque a gente não pode tirar o Brasil de dentro do contexto global. A economia global vai mal. E nós estamos inseridos nesse processo. A inflação na Europa está gigantesca, os Estados Unidos não conseguem avançar na questão do desemprego, a China tem crescido muito pouco, e nessa economia global, isso, é claro, nos afeta diretamente. Mas entendo que nesses movimentos cíclicos da lógica capitalista, o cenário em 2024 começa a melhorar, e eu entendo que vai melhorar de forma expressiva. E é claro que quem construir suas demandas ao longo do ano de 2023 terá mais oportunidades de obter êxito no início de 2024. Então tenho muita clareza disso. Não será um ano fácil. O presidente Lula, habilidoso que é, inteligente que é, vai conseguir movimentar o Congresso para ter, no mínimo, adequar o orçamento a essas propostas de campanha. Acredito muito na capacidade de articulação do presidente Lula, até porque depende do Centrão e todos nós conhecemos a ideologia do Centrão, é estar no poder. E eles estarão com o presidente Lula, inclusive terça-feira já terá uma conversa do presidente Lula com o Arthur Lira, já para amaciar e adequar o cenário. Em relação aos servidores, né, do Ministério Público aqui, já conversando com os meninos, a deputada Érica já está na dianteira, ela é nossa mestre, a gente tem que respeitar os espaços hierárquicos, ela é uma parlamentar sensacional, não é à toa que teve essa votação absolutamente expressiva e está há tanto tempo no Congresso Nacional. Então a ideia é construir uma frente parlamentar em defesa dos servidores do Ministério Público da União. Já me coloco à disposição, eu e Érica caminharemos juntos nesse processo, até porque o histórico dela e o meu histórico na Câmara Legislativa é de defesa dos direitos dos trabalhadores, então não vai ser diferente na Câmara Federal. Inclusive a nossa candidatura foi exatamente para isso, para agregar esse movimento junto com a Érica. Nós do campo progressista, desse campo que defende mais os direitos dos trabalhadores, temos apenas 2 parlamentares no DF. A gente tinha a esperança de eleger 3, mas infelizmente o PSB não alcançou ali o quociente eleitoral. De qualquer forma, nós 2 faremos bastante barulho lá e certamente estaremos aí à disposição para defender essas demandas de vocês. A outra, já também apoiando, complementando o trabalho da deputada Érica, essa demanda de vocês de que os novos processos para a entrada no Ministério Público da União já sejam todos de nível superior, inclusive a questão técnica. Eu sou professor de preparatório para concurso público, a gente trabalha, é especialista nessa área há bastante tempo, e entende que em carreiras de Estado e no Judiciário não tem mais espaço, com todo o avanço tecnológico, até mesmo o avanço educacional brasileiro, e conhecendo o perfil de quem se prepara para entrar no serviço público, não tem mais espaço para nível médio. Essa aqui é a verdade,
e o que precisarem da gente, a gente também vai acompanhar nesse pleito. Deputado, é muito importante a sua presença aqui e esse apoio. A formação da frente parlamentar vai trazer uma força para os servidores do Ministério Público da União, para que a gente possa mostrar à sociedade e que a gente tenha uma força para cobrar do Ministério Público da União todas as mazelas que vêm sido feitas contra os servidores. Porque hoje o Ministério Público da União é um órgão que todos aqui se orgulham de participar quando fizeram seus concursos. Aqui nós temos servidores de 92, de 2001, 2006, 2010, que era um orgulho para qualquer um de nós fazer parte do Ministério Público da União, Ministério Público Federal. Mas hoje nós vemos que o órgão somente está voltado à defesa econômica dos procuradores, da cúpula do Ministério Público da União, apesar que é um órgão que tem um trabalho de excelência feito pelos servidores que estão aqui. Então, ter o senhor, junto com a deputada Érica Cocai, nessa frente parlamentar em defesa dos servidores do Ministério Público da União é fundamental, porque vai trazer a força para que a gente possa fazer essa defesa junto à sociedade, junto ao parlamento, para que o Ministério Público da União reconheça os seus servidores em sua plenitude. E quanto ao ONS, é um reconhecimento importantíssimo das atividades que a gente já executa. Nós estamos aqui nesse fórum desde ontem e hoje, a discussão mostrando que nossas atividades já são de nível superior há muito tempo. Como o senhor mesmo colocou, o desenvolvimento tecnológico, as atividades que a gente faz, há muito tempo já são de nível superior. O senhor trabalha em preparatório de concurso, sabe que ninguém mais passa num concurso desse, praticamente é raridade quem passa só com nível médio, né? Então a gente realmente agradece a sua presença aqui, a disposição de trabalhar junto com os servidores do Ministério Público da União. Eu quero franquear, porque o deputado tem um horário bem curto aí, se o deputado permite. Na verdade, eu tenho uma festa de rock. Então nós vamos sair daqui e vamos para a festa. Isso é uma festa, é sério, é uma festa clássica. O nome da festa é Só Escuto Gente Morta. Em virtude do dia de finado, só pode tocar música de cantor que já morreu. E aí é banda ao vivo. Então, e já está na 15ª edição, eu sou um dos criadores desse negócio, desde a segunda, eu estava lá participando e a gente está sempre lá. O povo, inclusive, já está enchendo o saco, cadê você? Mas está tranquilo. Então, vamos franquear umas 2 ou 3 perguntas. O Laércio se inscreveu, se alguém mais quiser se inscrever, a Mara. Vou pedir para, por favor, pessoal, que sejam concisos nas perguntas, para que o deputado possa ter tempo de responder. Lá na GEO eu falei lá em 2 minutos, mas com a Érica também vou até falar contigo. Nesses 2 minutos, né? Tentar em 2 minutos condensar o momento que a gente está vivendo, né? A gente até comentei aqui ontem, são tempos estranhos, né? Pessoas rezando para pneu, agarrados em para-brisa, gente literalmente, as bolas sandices. Eu imaginava que na minha vida política fosse ver tamanhas loucuras, só que eu não subestimo essas loucuras. Teve a Primavera Árabe, teve países que por muito menos o establishment caiu, né? No Egito mesmo, o que houve no Egito. O governo, assim, acho que a força, né? As forças estão acompanhando isso, porque a gente está vendo assim, a PRF, no domingo, agiu com uma tamanha, né? Operação padrão nos ônibus, né? Para que os eleitores não fossem votar. Na segunda e na terça foi levar água e café, o pessoal que estava ocupando as rodovias. Então eu acho que o momento não está tão calmo, não sei como é que está a discussão aí no ambiente da equipe de transição, se tem uma avaliação de risco do que está acontecendo no país. Aqui mesmo tem gente acampada aqui no QG do Exército. Parece uma maluquice, mas é temerário. Então, momentos muito difíceis. Aí outro ponto que eu vou falar, eu falei isso na época da Érica lá na GEO, em relação à escolha do chefe máximo do nosso órgão. A gente viu o tanto que o Aras foi tão incompetente para a sociedade, mas foi tão bom para os procuradores, porque aumentou muito o dinheiro no bolso dos procuradores. O orçamento foi sequestrado. Então a gente queria que o próximo PGR não fosse da lista tríplice, da NPR. Que vocês escolham qualquer uma que não seja da NPR. O NPR é o Sindicato dos Procuradores. Por exemplo, o meu segmento é um dos mais assediados. Perdemos 11 colegas da Covid, foram mortos pelo vírus. Não tem como provar que foi dentro do Ministério Público, mas faleceu porque a gente trabalhou todos os dias desde 16 de março quando começou o Covid, esse governo genocida. Então a gente até, eu pedi para ele, peço para ti também, se desse tem uma audiência pública ainda esse ano, para denunciar a portaria 104, que está obrigando os agentes de segurança a fazer um TAF, colegas com idade de 25, 30 anos de casa fazendo um TAF, é uma coisa surreal. O sindicato e a associação ganhou liminares e eles não cumprem as liminares.
não são apenas liminares. Ontem teve TAF, ontem aqui estava todo mundo reunido, ontem ainda assim com liminar do Sindijus fizeram um TAF, realizaram o TAF. Quer dizer, não respeitam a lei. Então a gente precisa dessa audiência pública para ter a gente poder denunciar e a possibilidade de um decreto legislativo, né, para derrubar por 324. Isso é guerra com a PGR? Mas a gente é movimento social, movimento sindical. Então a gente quer uma proposta de decreto legislativo para derrubar por 324, que para nós é um absurdo. E outro ponto, finalizando a minha fala, eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui, todo o país clama, é que não tenha mais procuradores só que tenha PGR, que só defende o interesse de procurador, tem que defender o interesse da sociedade. Então que não seja escolhido. A gente sabe que a NPR está desesperada, está mandando mensagem, eu sei disso, procurar a equipe de transição, mas a gente, como movimento sindical, a gente não quer mais que seja nenhum PGR manietado pela NPR. Então, a gente... Vamos lá, quanto à escolha do PGR, é algo mais complexo e está bem acima de uma demanda individual nossa. Mas aconselho que vocês, viu, Bruno, já nos tragam por escrito essas demandas. O presidente do nosso partido, Pena, comporá os 50 da equipe de transição e eu já, inclusive, terei uma reunião com ele na terça-feira, eu e o deputado Leandro Grais, que deve participar ali de forma adjacente da equipe de transição para a gente já levar isso. Então, essas demandas têm que chegar a nós por escrito. Então, já pode trazer para eu levar para os meninos. Quanto ao cenário desse rescaldo eleitoral, estava até conversando com o Hélio da vinda para cá, isso aí era absolutamente esperado, em virtude desses tempos e atitudes insanas de alguns grupos. E eu até entendo que aconteceu menor do que o que eu esperava. Eu achava que ia haver um fervor maior, o que não aconteceu, porque logo de cara, o principal fator, e eu achei muito bom essa história, aquela história de colocar as Forças Armadas para auditar as urnas, e os caras até hoje não entregaram o relatório, até porque não tem o que entregar. Aquilo ali foi sensacional para consolidar a legalidade e a certeza de que o sistema de urna eletrônico funciona e funciona na plenitude, de tal forma que eles ficaram sem qualquer arma para argumentar essa possibilidade de fraude, de golpe, ou seja lá o que for. Agora, é impossível controlar mentes insanas, e nós temos muitas pelo país, essa é que é a verdade. Só que isso vai durar até domingo. Você vê que hoje já arrefeceu bastante, já se dissiparam a maior parte dos movimentos dessa natureza, e mostra que a democracia realmente está estabilizada. Não vejo hoje qualquer risco de acontecer algo maior. Os 2 primeiros dias eu fiquei, como a gente até dá aula disso, e a gente é parlamentar e fica um pouco receoso, acompanhei durante os 2 dias a ação da Polícia Rodoviária Federal, foi criminosa. Se não houver uma ação do MP e de outros órgãos de controle em relação ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, vai ficar muito feio o Estado brasileiro, porque o cara agiu de forma criminosa, essa aqui é a verdade, e ele já tem um histórico, né, perigoso. Então, assim, o cenário está consolidado, cara. À medida que o pessoal montou a equipe de transição, que já está dialogando, está consolidada, vai ter a transição bonitinho, dia 1º o presidente vai tomar posse, se Deus quiser, esse país vai entrar num período de mais tranquilidade. Os insanos continuarão, até porque eles têm representação expressiva na Câmara Federal. Bia Kix, aqui em Brasília, a maluca da Carla Zambelli, esse povo vai estar lá. Eu sempre digo, é república e é democracia, esse povo é importante. Esses radicais de oposição são importantes até para nós. Ontem mesmo eu falei, o pessoal do PT não gosta quando a gente fala isso, mas a gente tem que se policiar, a gente tem que se vigiar para não cometer erros que nós cometemos no passado. E nós cometemos erros. Eu digo nós, o campo progressista. Quem negar isso está tapando o sol com a peneira e não pode corrigir. Então, nós não podemos errar de novo nesses escândalos que aconteceram. Tem que fazer um governo limpo, bonito, austero, para você limpar a imagem até do Partido dos Trabalhadores, do campo progressista e consolidar efetivamente a democracia brasileira. E a democracia é isso, se depois eles ganharem e depois perdem, e assim a vida segue. Ninguém tem pretensão, né? Ninguém tem pretensão de se estabilizar em poder aí durante anos, até quando isso acontece fica muito perigoso. É fazer um governo austero, um governo decente, um governo preocupado com as injustiças sociais, com os serviços públicos, com a prestação de qualidade continuada do serviço público, a sociedade vai analisar, né, que a situação melhorou. É isso que eu espero e é para isso que eu vou lutar e fiscalizar. O pessoal sabe que
como eu atuo de forma muito independente, eu não quero saber se o governador, o presidente é Jesus, é o João, é Chico, não. A minha ação fiscalizadora como parlamentar não abra mão. Não abra mão de jeito nenhum, isso de cutuco mesmo e questiono. Então, peço que vocês tragam essas demandas para nós. O deputado Leandro Graz vai compor a equipe de transição junto com o Pena e a gente já leva tudo isso para a galera. Fechou? Beleza. Obrigado, deputado. Mara, Santa Catarina. Alguém mais daí? Seriam essas duas. Olha. Eu sou a Mara de Santa Catarina, sou roqueira, já acho que eu tenho que ganhar um concurso para essa peça aí, né? E assim, muito obrigada pela sua presença. É sempre bom que a gente receba as pessoas do campo político formal, que foram eleitas pelo povo, porque para ouvir as nossas demandas. E aí a minha preocupação hoje aqui é com essa criação da frente pelo servidor público. A gente sabe que a categoria de servidor público, servidoras públicas, é muito grande, é muita gente, né? E dá muito voto. Então, eu não entendo até hoje, porque os políticos não se reuniram antes, nem que fosse para só pegar voto, sabe aquela coisa assim? Mas falando do propósito que eu acho que tem que ser mesmo uma comissão dessa, eu fico pensando de que maneira essa comissão vai trabalhar em prol dos direitos dos servidores públicos. Uma outra questão, como cidadã brasileira, é sobre essa questão mesmo de trabalhar de forma mais contundente para que a nossa democracia se solidifique. Porque eu ficar apontada, eu estava lá quando a gente estava brigando na reabertura política, quando foi o primeiro governo, tentamos o primeiro Lula, né? Naquela eleição lá eu estava, e a minha preocupação agora é que a gente voltou para o zero, que nós tivemos que reconquistar a democracia, porque havia esse fantasma, que uma democracia muito nova, e havia esse fantasma nos assombrando, só que agora a gente tem mais experiência, né? Então, o que fazer nesse momento para que essa democracia se solidifique, para que a gente, se há algum programa de retorno às bases, eu acho que o grande erro pode estar aí, de retornar às bases para reconquistar as pessoas em prol dessa democracia que tem que ter sim conflito, mas tem que ser sempre democracia, para nunca mais esse fantasma das torturas nos assombrar. São duas perguntas. Assim, eu discordo de ti, de que a gente voltou para o zero, acho que não. Esses períodos de instabilidade em processos democráticos são naturais. A gente vai observar isso essa semana com a eleição parlamentar de meio de mandato dos Estados Unidos. É sempre a democracia referência, a mais consolidada da história do planeta, e já há um temor de que o resultado das eleições essa semana nos Estados Unidos não sejam aceitos. Biden já deixou isso claro, a imprensa americana, os cientistas políticos estão trabalhando isso. A democracia é isso, inclusive o questionamento dela. Eu sou geógrafo e a gente tem uma frase na geografia famosa que a geografia está em crise. Viva a crise da geografia, senão a ciência não evolui. A democracia é meio isso também. E as crises, pontuais ou não, elas são necessárias para a gente repensar sempre o modelo e tentar amadurecer. E aí eu acho que o mais importante é a gente, sociedade e órgãos públicos e entidades em geral, fortalecer as instituições. E deixando claro para a sociedade qual é o papel de cada um. Por que o Supremo foi tão questionado agora? Porque a sociedade não sabe o real papel do Supremo. Na verdade, a sociedade não sabe o real papel nem dos representantes que ela elege. O cara confunde o distrital, o federal, não sabe qual é a função republicana de cada um. Tudo passa por um processo de formação continuada e um processo de melhoria até dos indicadores educacionais do país. Eu acho que fortalecer as instituições é a premissa, e como fazer isso nós vamos ter que repensar aí ao longo desses 4 anos. É fundamental que a galera entenda que tem que ter um Congresso forte, um Congresso que questiona, tem que ter um judiciário independente que possa tomar as decisões, claro, tudo dentro da normalidade constitucional e que elas sejam respeitadas. Então, fortalecer as instituições e mostrar para a sociedade a função específica de cada uma e o papel e a importância de cada uma para essa continuidade. Se a gente conseguir construir isso, não é algo que se faz da noite para o dia, é sempre uma cultura de médio e longo prazo. Você vai ver, essa semana
lá os americanos, os malucos republicanos estarão questionando de novo o modelo deles lá e o processo eleitoral parlamentar, ainda que não tenha mais aquela história de, para a eleição parlamentar, não tem aquela história de delegado, não tem aquela história de reunir os votos separados para eleger, não, cada estado elege o seu modelo e mesmo assim já está criando um movimento lá para questionar a eleição dos deputados democratas. Isso, vamos fortalecer as instituições que a gente consegue manter isso. Agora, os questionamentos são inerentes ao processo político, ao processo sociológico. Quem não se sente questionado ou representado, quem não gosta do modelo, vai sempre questionar. E aí o modelo de questionamento é ruim, que nós vivemos nos últimos tempos, é o modelo da mentira. A história do fake news e essa coisa toda. Mas só há espaço para fake news, só há espaço para mentira, porque nós temos um povo ainda com uma educação de formação mesmo cognitivo e intelectual ainda limitada. E principalmente de formação política. Vocês têm um monte de amigo, doutor, mestre, o cacete a quatro, que acredita nas fake news e que defende essas maluquices aí, pendura no caminhão sabe? e cantuína com pneu. Reza para pneu, né? Pois é. Como eu disse ali, ninguém controla a insanidade individual. O problema é quando ela é coletiva. Outras piores. Obrigado, deputado. Loiane. Eu só queria que o deputado falasse sobre a atuação da comissão. Não, desculpa, é verdade. Olha, frente parlamentar no Congresso Nacional funciona. Como, em geral, elas agregam parlamentares de diferentes correntes ideológicas e de diferentes partidos, isso ganha muita força, principalmente quando o presidente da frente é um camarada articulador e que abraça a causa. Vou dar aqui como exemplo o meu colega, deputado Israel Batista, que infelizmente não foi reeleito agora, mas ele comandou com muita eficiência e qualidade a frente parlamentar de defesa do servidor público. O servidor público como um todo, dentro desse processo de criminalização que o serviço público e o servidor público vinha passando aí nos últimos tempos pelo atual governo, que queria mesmo era pulverizar o serviço público. E o deputado Israel fez um trabalho de excelência, conseguiu conversar, conseguiu articular, conseguiu marcar audiências públicas, e inclusive ele teve um papel significativo para não deixar avançar a PEC 32, que é outro trabalho que a gente vai ter que retomar. Eu espero que ela não seja votada agora, o Lira estava tentando, mas considerando que o atual governo já se instalou nesse processo, o novo governo já se instalou no processo de transição, acredito que não vota a PEC 32 agora. E eu espero que o governo Lula, assim que chegar, arquive a PEC 32, porque ali é a precarização e a deteriorização do serviço público, da estabilidade e da continuidade da prestação do serviço. Então, as frentes têm poder, contanto que estejam consolidadas e que tenham um presidente da frente que seja um bom articulador dentro do Congresso. Por exemplo, que não vai ser eu sou novato. Não tenho ainda essa capacidade de dialogar com todos os partes, mas a deputada Érica, ela tem todo um histórico de luta e ela é extremamente respeitada. Só estou citando o nome dela como referência, porque é muito próxima a nós, mas certamente haverá outros parlamentares de qualidade na frente que possam exercer essa função. Bom dia, meu nome é Loiane, sou servidora da PGM, né? Não, tá ligado. Tá, falar mais perto, né? Tá. Ontem nós tivemos aqui o senhor Amarildo Vieira, né, que ele é servidor do Judiciário, com grande experiência em luta por reajuste, etc., né, estruturação de carreira do Judiciário. E, como são carreiras que andaram até, pelo menos até aqui juntas, né, a gente discutiu justamente se é conveniente ou não essa amarra, porque a nossa categoria é menor, entendeu? De repente a gente poderia conseguir mais coisas com impacto menor para o governo, né, se não andássemos sempre juntos. E a gente tem um PL agora, lá no Congresso, né, na Câmara, do nosso reajuste de 18%, né, sendo que a gente já acumula quase 40% de perda inflacionária, diante da inflação. E a minha pergunta é bem prática, assim, claro, na sua forma de ver, porque ontem o servidor falou que a gente tem uma chance de aprovar, considerando que, com essa questão do teto de gastos,
é como se a gente não tivesse que ir pedir esse recurso para o Executivo, né? Já estaria dentro do orçamento previsto no MPU, o nosso reajuste, então seria menos difícil de conseguir aprovar, né? Mas tem todo um impacto na mídia, a gente sabe que tem uma grande pressão diante do cenário fiscal que está se revelando agora, vai haver uma pressão externa pela não aprovação, até porque pode haver uma pressão dos outros servidores também, né? A gente tem essa consciência. Então, a minha pergunta é, na sua avaliação, porque assim, o nosso projeto já previa reajuste a partir de abril de 2023. Então, na sua avaliação, existe alguma chance real da gente conseguir a aprovação do SPL com efeitos para 2023? Eu não teria nem como responder. Eu tenho que primeiro me apropriar do assunto, eu teria que ler o PL, eu teria que fazer os cálculos, analisar, porque provavelmente vocês já fizeram os cálculos de impacto orçamentário e financeiro, teria que analisar a disponibilidade financeira do próprio MPU para eu poder dar uma resposta. Então, assim, não tem como te responder ainda, porque eu tenho que estudar. Cada caso é um caso e a gente teria que se apropriar dessa temática. Lá no início eu te disse, nós vamos ter um ano difícil e você já deu outra resposta. Qual é o barato de aumento salarial para a categoria? É o efeito dominó. Ah, tu conseguiu, eu também quero. E quem está na administração pública sabe que esse efeito existe e que gera uma pressão coletiva. Pô, uma categoria conseguiu, se outra conseguir, aí, meu amigo, ninguém controla. E se você entender que, em geral, o servidor público também não está, às vezes ele não, a maior parte do servidor público ele não conhece o orçamento. Aí eu quero aumento, mas ele não parou para estudar o orçamento. Os sindicatos, em geral, têm dificuldade de dialogar isso com a categoria. Olha, o orçamento é X, a gente vai ter que cavar aqui, vai ter que buscar acolá, porque dinheiro não nasce em árvore, esse é o nosso mecanismo de pressão, e tal e tal. Então vai ter que ter, eu já te disse, vai ser um ano difícil em virtude do orçamento, mas também disse, quem não chora não mama. A gente tem que manter o movimento. E aí aquela lógica, vocês são da categoria do MPU, vai preocupar com vocês, e não com as outras. Cada um que faça o seu movimento. Agora, e se um fizer e conseguir, isso gera um efeito cascata que pode gerar um monte de greve. O governo vai ter que ser muito inteligente, porque greve agora, logo no primeiro ano de governo, tem um impacto social e político muito expressivo. E é justamente o que quem perdeu quer. Deputado, só para esclarecer um pouquinho a posição da Laiane ali, para o senhor já conhecer, o Ministério Público tem seu orçamento próprio, né? E dentro do orçamento, esse ano a gente conseguiu estudar o orçamento e trabalhar junto com eles, apesar do sequestro que faz os procuradores da República no orçamento só para eles, foi deixada uma quireirinha para os servidores ali. Então, dentro desse orçamento que apresentou o PGR, está essa separação desses recursos e existe já um projeto de lei para que seja dado isso aos servidores, né? Como o deputado falou, ele tem que realmente conhecer do assunto mais profundamente, se apropriar mais profundamente desse assunto, mas esse nosso projeto só pode ser, inclusive, aprovado no ano que vem, por causa da lei eleitoral, né? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença do deputado, quero deixar claro aqui que essa é a postura da nova DENC, que já vinha um trabalho muito grande da DENC anterior, que foi reeleita agora, né? Junto com a assessoria parlamentar, da gente conseguir nos aproximarmos mais do Congresso. É fundamental que o sindicato, e eu acho que isso aqui é histórico no SINDMPU, esse momento onde nós estamos conseguindo trazer os parlamentares federais a junto do sindicato. Há um trabalho junto com nós para defender a categoria do servidor público do Ministério Público da União. Também Mara falou ali da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público. Não, a Frente Parlamentar que nós queremos construir, que o deputado vai construir junto com a gente, o compromisso dele é a Frente Parlamentar para a Defesa do Servidor Público do Ministério Público da União. Ela é específica para defender o Ministério Público da União, para que a gente possa fazer as nossas denúncias das mazelas, as denúncias da falta de serviço dentro do Ministério Público, do descaminho que está sendo feito, a mostra que o colega falou aí, da própria atitude que foi o PGR, né, numa ineficiência de fiscalização do governo atual. Então, a gente agradece muito, deputado, e essa disposição de estar aqui hoje, no sábado pela manhã, e a disposição de trabalhar na próxima legislatura junto ao SINDMPU. Então, um aplauso para ele, um agradecimento, né?
todos. E eu vou pedir para o deputado que a nossa luta aqui É para sair no retrato. Isso, vamos bater uma foto com todos aqui. Gente, eu agradeço. Eu sou um camarada que, como eu exerço toda a minha vida política, eu atuei com bastante independência, né, e os partidos, quando me acolhem, já sabem que se eu não concordar com uma questão que o partido abraça, o partido que se vire. Eu vou lutar contra até o próprio partido. Quando eu me filiei ao PV, vocês conhecem o meu histórico de briga dentro do PDT. Se vocês terem uma ideia, o PDT é da base governista, aqui do governo ibanês, e eu sou o principal opositor do governo, junto com o deputado Leandro Graça. Na verdade, a oposição mesmo a gente brinca que só tinha nós dois. É porque até eu sacanei lá o Chico, a Arlete, que vocês são oposição Nutella. Estão conversando demais. Isso. Mas estamos ali, cara. Então, o que vocês precisarem de mim, tiver o nosso alcance, eu adoro confusão. Confusão mesmo, briga, luta, né? Demandar direito. Eu não tenho medo de ninguém, exceto da minha esposa. Né? Mas no campo político eu vim aqui. Eu sou franco atirador mesmo. Se tem que entrar com ação, a gente entra. Se tem que protocolar, vai. Se tem que desafiar, desafia. Então contem comigo nessa briga e nessas demandas de vocês. Valeu, galera. Obrigado, Leandro. Vamos bater uma foto aqui então, pessoal? Como a gente fez ontem. Lá?